Vamos dizer, essas figuras de linguagem que expressam, vamos dizer, a ideia de progresso, de riqueza, etc., elas não correspondem a realidades, né? Então, ontem eu perguntei para um cidadão assim: você já viu algum país ficar rico comerciando com a China? E ele me respondeu: não, mas a economia que mais cresce no mundo, comerciando com ela, nós vamos ficar ricos, vai acontecer isso assim. Ou seja, eu perguntei uma coisa histórica e ele me responde com uma imagem do futuro. O futuro que ele espera que aconteça. Mas olha, se isso pudesse acontecer, teria acontecido com os parceiros comerciais da China, como Venezuela, Cuba, Angola, etc, etc. Algum desses países enriqueceu comerciando com a sua protetora? Não, vai tudo para o buraco. E a mesma coisa, obviamente, vai acontecer para o Brasil. Não façam conjecturas políticas baseadas em economia, gente. Isso é a maior estupidez que uma pessoa pode fazer. O modelo disso é o livro do Paul Kennedy, Ascensão e Queda das Grandes Potências, que 5 anos, 1985, 5 anos antes da queda da União Soviética, baseada na comparação entre os orçamentos militares e o progresso econômico das várias nações, concluía que os Estados Unidos iriam cair na década seguinte e a União Soviética subiria ao estatuto de potência dominante no mundo. Isso 5 anos antes da queda da União Soviética. Digo para você, toda e qualquer conjectura política e estratégica baseada na economia é sempre errada. Sempre. Nunca nenhuma acertou. Nunca. Por um motivo muito simples. A coisa mais volátil numa sociedade é a economia. Você pode derrubar a economia do país com uma entrevista na televisão. Chega lá o George Soros e diz: olha, o banco tal vai falir. Pronto, no dia seguinte foi tudo para o buraco. Tá certo? Então, a economia, quanto mais ela depende do aspecto financeiro, e hoje depende quase 100%, mais volátil ela é. Ela não é, quando você pensa que a economia é a base material da civilização, a base material da sociedade, não, não é. A economia não é material. O que é material é a indústria, a agricultura, mas não o estado econômico geral, tá certo? Então, o jeito que faz análise e projeções baseadas nisso, vai sempre errar. O que interessa numa sociedade, o que pode permitir uma... Olha, eu já fiz um monte de previsões acertadas, expliquei qual é o método, está lá na minha apostila, Questões de Método nas Ciências Sociais, está lá no meu curso de Filosofia Política. Expliquei o método, fiz as previsões, elas deram certo, e o pessoal não aprende. Não aprende, né? Vem esse boboca desse general Mourão dizer que isso é astrologia. Ora, eu não posso conversar com o general Mourão, não tem capacidade para discutir comigo, nada, nenhum assunto, acho que nem assuntos militares, tá certo? A minha opinião sobre ele é a mesma do Ciro Gomes, só que o Ciro Gomes é instrumento de carga, eu não vejo ele carregando nada, tá certo? Então, sem carga, né? E, do mesmo modo, praticamente todos esses analistas políticos, né, que estão aí, outro dia eu vi, apareceu uma menina aí, chamada Débora não sei das quantas, fazendo grandes análises políticas, e ela analisa a situação de Israel baseada na ideia de que existem os khazars que são sionistas, existem os judeus autênticos que são verdadeiramente judeus. Ora, os khazars é uma tribo húngara que se converteu ao judaísmo no século XI. Você acha que depois de todo esse tempo já não misturou, não? Quer dizer, continua purinho os khazars e os judeus. Sabe que maluquice é essa? Agora, ela confessa que ela tem analisado isso baseado em textos o quê? Em textos islâmicos. Então, é o judaísmo visto pelos olhos islâmicos. Então, não é uma coisa prudente de se fazer, uma análise prudente de se fazer. Essa história dos khazars e a visão islâmica do judaísmo, eu absorvi isso mais de 30 anos atrás, e depois eu vi, vamos dizer, as limitações e erros que tem nessa coisa. Isso é um assunto bastante complicado, mas quase tudo que se diz nisso aí é conjectural, porque você simplesmente não tem um estudo aqui da população judaica. Vamos fazer um estudo estatístico, quais que são descendentes dos judeus bíblicos e quais que são descendentes de khazars. Não tem esse estudo simplesmente. Não tem... Não há um estudo vamos dizer, da composição racial da população. Então tudo isso é assim, está raciocinando com base em imagens míticas, no fim das contas, né?
Eu não sou um grande especialista no assunto, do pouco que eu estudei antigamente eu me lembro mal, mas isso aqui eu sei, né? Uma coisa que eu acredito e que eu tenho repetido incessantemente é que a análise política do dia a dia é sempre errada. Sempre errada. Porque os fatos do dia a dia não dão para você o perfil das forças reais em jogo. Você, para saber quais são as forças que estão realmente em jogo, você precisa da passagem do tempo. Você precisa que essas forças se consolidem e vamos dizer, apareçam com nitidez. Né? Não tendo isso, você acaba raciocinando com base em imagens míticas, quando não de pura fantasia, como Grupo Olavista. O que é Grupo Olavista? São 5 pessoas em cargos inferiores. Não é isso? E tem gente que acredita que eu estou dentro do governo. Escuta, eu conversei com o Bolsonaro acho que 3 ou 4 vezes. Dessas 3 foram só cumprimentos. Cumprimentei pela eleição, ele me cumprimentou pelo aniversário, coisa assim, meramente social, não teve nem uma conversa política, jamais. Então, como é que eu poderia orientar, né, o presidente da República? Ora, você escreveu um livro, esse livro ser lido, não quer dizer que você está orientando aquela pessoa. Eu não tenho ideia do que o Bolsonaro entendeu do meu livro. Não existe essa orientação telepática à distância através de um livro. Isso não existe. Mas acontece o seguinte, as pessoas, e sobretudo esses generais, eles não têm cultura literária nenhuma. Não têm ideia do que é influência literária, do que é, por exemplo, a história das ideias, como as ideias se propagam através da literatura. Não tem ideia de como é isso. Então, imagina que é um grupo político. É uma confusão vamos dizer, de categorias e de conceitos analíticos totalmente heterogêneos. Né? E no fim eu tenho que pagar por tudo isso aí e o sujeito chega a dizer que não. O Olavo criou uma crise na República. Mas que há, meu Deus do céu? Né? No lugar onde um ministro está querendo derrubar o outro, o ministro contradiz o presidente da República, eu que estou criando a crise, hein? Como é possível a pessoa chegar, ser tão idiota ao ponto de imaginar que eu, à distância, por causa de uma coisa que eu escrevi, uma coisa que eu escrevi no Facebook, estou criando uma crise. Quando a crise já está lá dentro, está instalada, está claríssima. Então, tudo isso aí é, vamos dizer, um sinal de uma burrice que o Estado das nossas universidades explica perfeitamente. Né? As nossas universidades estão do lugar número 250 para baixo, até o 1200. Tá? Então, as melhores universidades do mundo ainda estão nos Estados Unidos e na Inglaterra. Isso quer dizer, o mundo anglo-saxônico detém o monopólio das grandes universidades do mundo. Nem a universidade alemã, ou austríaca, ou japonesa, ou chinesa chega a este ponto. Então isso quer dizer que eles estão, os americanos, mais ou menos 80% dos inventos no mundo saem dos Estados Unidos. E isso aí não tem chinês que vai bater esse recorde, não tem. Vamos dizer, este crescimento da China é em grande parte ilusório. Na China você tem 5 cidades ricas e o resto é uma miséria desgraçada. Né? A melhor universidade chinesa, que subiu 10 pontos, chegou ao 22º lugar na escala. 22º. Ele está bem abaixo das 10 primeiras, que são todas ingleses e americanas. Né? Mas acontece o seguinte, acontece que o complexo de inferioridade que grande parte dos brasileiros tem em relação ao americano cria, há mais de meio século, o desejo de encontrar uma potência alternativa que nos proteja. É a mesma coisa que diz, exatamente as mesmas coisas que hoje dizem da China, na década de 30 diziam da União Soviética. A União Soviética vai superar a economia capitalista e vai dominar o mundo. Então nós temos que nos encostar a ela para nós progredirmos. É a mesma coisa, meu Deus do céu. E agora estou dizendo de novo da China. Até quando que vão aprender? Né? Então eu acho o seguinte, que no mundo atual só há 2 alternativas. Ou você tem o caminho ocidental, tá certo? Principalmente americano, ou você tem um dos outros 2 modelos globalistas, que são concorrentes e inimigos dele. Se são inimigos, eu não sei, por exemplo, o russo-chinês, eu acho que ele realmente está partido agora. Os russos já não são tão aliados dos chineses. E depois que o Alexandre Dugin declarou que acabou o anti-americanismo, opa, todas as portas estão abertas para uma aliança russo-americana. E se essa aliança russo-americana acontecer, babau China. Na China não tem, nem a China tem chance, nem os islâmicos têm chance se isso acontecer. Então, como essa seria a boa hora para o Papa fazer o que Nossa Senhora mandou ele fazer,
consagrar a Rússia e mudar o curso da história do mundo, tá certo? Mas eu não vou dizer para vocês o que eu acho desse Papa, isso é um segredo.